Então vamos continuar nossa revisão de história do direito, já que eu tive que interromper aqui um pouquinho, mas vamos seguir e eu vou retomar da onde a gente parou, certo? Então essa aqui é a segunda parte do nosso vídeo de revisão. Eu estava falando sobre a questão cultural e de que a questão cultural na história, ela produz direito, porque na verdade, como não tinha uma escrita, tudo fazia parte do direito. Então todas as questões de costumes e todas as crenças faziam parte do direito também. Então o direito sempre esteve presente dentro das relações, dentro do que era regulamentado, dentro dos nossos costumes, do nosso comportamento. A partir daí, nós temos algumas evoluções do direito, inclusive, nós podemos observar que a transição do direito arcaico para o antigo teve o aparecimento da escrita, por exemplo. Então, para sair do arcaico para o antigo, aparece a escrita, aparece algumas populações urbanas, aparece posteriormente a questão da moeda metálica. Então, nós temos alguns eventos históricos que fizeram essa transição do arcaico para o antigo também, né? E aí, nós começamos a falar sobre uma teoria muito interessante que eu trouxe para vocês, que é a teoria do culturalismo jurídico, né? Então, basicamente, a questão do culturalismo jurídico, eu sei que vocês têm lá no nosso material muito bem explicadinho, tanto nos slides quanto no nosso livro, mas basicamente acontece um fato, né? Um fato novo. Então, através da história, os fatos novos vão acontecendo. E esse fato novo, ele é valorado para o bem ou para o mal, ou nós veremos isso mais adiante, mas ou ele tem um valor neutro, ou ele tem um valor positivo, ou ele tem um valor negativo. Então, se o valor é neutro, essa normativa acaba não acontecendo. Se ela tem um valor, se esse fato histórico tem um valor positivo, ele pode ter algum tipo de normatividade, né? Ele pode ser valorado como positivo ou negativo, ou neutro, né? Então, no caso positivo, ele pode ser valorado, pode ter uma normativa que o reforce ou que obrigue aquele tipo de conduta. Se ele for negativo, pode ter uma punição e uma sanção de acordo com o grau dessa nocividade social que vai ser valorado. Então, existe um fato, uma valoração e uma norma correspondente. Esse fato, valor e norma é um evento. Essa questão dos 3 pontos da teoria do culturalismo que fazem que tenha uma normatividade nova. Então, a questão do culturalismo jurídico, eu gostaria que vocês se detessem um pouquinho ali e também conseguissem entender e vissem com bastante calma, certo? E aí, nós entramos justamente na ideia do direito no Egito e na Mesopotâmia, certo? Então, a questão do Egito e da Mesopotâmia, nós estudamos essas 2 civilizações pelos motivos que está exposto lá no nosso texto, né? Justamente porque elas se configuraram de maneiras diferentes e justamente os fatos históricos que as desenvolveram fizeram com que tivesse uma normatividade diferente. Então, nós percebemos que 2 civilizações evoluíram de maneira diferente de acordo com aquilo que se possibilitou, com os desafios que elas tiveram que apresentar. A questão do governo centralizado no faraó, o outro dividido nas cidades-estado, a questão de o faraó ser o Deus realmente, e dentro da Mesopotâmia era um representante de Deus, né? Então, essas diferenças acabam exigindo respostas também diferentes dentro da normatividade de cada sociedade. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, né? Então, a estrutura da sociedade ela é diferente. Uma centralizada, a outra fragmentada. Na questão religiosa, um é o Deus, outro é o representante de Deus. Então, percebam essa dinâmica e de como essas 2 civilizações se desenvolveram, certo? E aí, percebam tudo que acontece no Egito e na Mesopotâmia, né? De como essas sociedades se organizam ali, e com isso vocês vão estar bem preparados para fazer a avaliação. Eu quero chamar muita atenção de vocês também de que
dentro das respostas que vocês vão colocar nas questões dissertativas, vocês não podem copiar algo do texto. Aliás, vocês não podem copiar de lugar nenhum. Vocês interpretem a pergunta e respondam. Então, se eu tiver respostas com um texto copiado do nosso material, essa avaliação ela não terá o ponto integral, certo? Eu quero que vocês respondam a questão, que não copiem um trecho do texto e colhem nas respostas, certo? Então, eu desejo toda sorte para vocês, um bom aprendizado e que dê tudo certo. Um abraço para vocês. Tchau!